Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Fabiano Fonseca, editor de cultura em O Tempo. E hoje a gente recebe a ministra da Cultura, Margareth Menezes, aqui no Café com Política. Ministra, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada, Fabiano, Bruno, muito obrigado, um prazer. Hoje também nessa conversa aqui comigo, o jornalista Bruno Matheus, repórter do Magazine. Bruno, bem-vindo, obrigado também por esse bate-papo. Olá, Fabiano, olá, ministra, olá, quem nos acompanha. Bom, ministra, o que a regulação do setor, do streaming, do vídeo sob demanda, segue travada no Congresso Nacional. Na opinião da senhora, o que tem travado, quais são os pontos que tem travado esse debate? E o que o MINC, o que a pasta tem feito para tentar destravar essa pauta, ampliar o diálogo e tentar chegar a um consenso que agrade todos os envolvidos e que a regulação aconteça ainda neste ano? Olha, a pauta não está travada, a pauta está em diálogo, a pauta está em construção. Desde quando nós retomamos a ação do Ministério da Cultura em todas as nossas políticas, especialmente no audiovisual, é que nós estamos nesse constante diálogo em relação à construção dessa pauta. É bom lembrar que isso estava parado no Congresso já há muitos anos e é uma regulação importante para o setor, É uma adequação, na verdade, ao ambiente digital, porque o que nós podemos ver em relação a essa pauta de regulação no ambiente digital, existe em todas as áreas uma falta dessa regulação, que é um prejuízo para o setor produtivo brasileiro. Então, nós estamos desde 2023, quando nós assumimos, fomos resgatar todos esses marcos regulatórios dentro do Congresso e na questão do audiovisual, importantíssimo, justamente porque o Brasil é o segundo país que mais consome streamings no mundo e até hoje as plataformas não têm nenhum tipo de contribuição. Então, o que está sendo construído é, primeiro, resgatar a pauta, chamar o setor para a conversa. Então, nós estamos em constante comunicação com o setor. Desde 2023, há muita colaboração, há críticas, porque todo mundo se sente incomodado com a falta dessa regulação que a gente precisa adequar, Então, o que hoje nós estamos trabalhando, eu acho que já estamos dentro dessas discussões todas que estamos travando desde essa retomada, é uma construção, porque se trata de uma lei, E eu acho que é importante o diálogo, é importante que haja uma melhora da proposta, E o Ministério da Cultura vem trabalhando, a secretária Joelma Gonzaga e todo o setor, toda a Secretaria do Audiovisual vem trabalhando para que a proposta chegue de uma maneira amadurecida. Então, nós temos as dificuldades também dentro do Congresso, mas se a gente for observar bem, desde 2023, nós temos conseguido regulamentação de coisas importantes, Então, acho que a gente consegue aí estabelecer um diálogo dentro com os deputados, os senadores, as pessoas interessadas nos temas de cultura, nós estamos com uma perspectiva de construção, sim, aí você tem que ouvir as radiodifusoras, tem que ouvir os streams, tem que ouvir o setor, tem que ouvir, e o Ministério da Cultura tem defendido uma regulação que traga uma resposta percentual de 6% em relação a colocar também 10% de cotas em relação às obras brasileiras, com protagonismo nos streams. Então, isso é um diálogo, na verdade, que nós estamos estabelecendo, Eu estou acreditando muito que a gente consiga esse ano, mesmo com todo esse ambiente que nós estamos vendo aí no Congresso e tal, mas eu acho que a cultura, o setor cultural é um setor que precisa muito dessas regulações, porque o que a cultura brasileira e a arte traz de benefício, tanto na questão da simbologia, mas principalmente porque é um setor de geração de emprego e renda. E o audiovisual brasileiro está no momento maduro, sendo reconhecido no mundo inteiro. Então, essa regulação ela é necessária para que a gente tenha mais financiamento desse fundo setorial do audiovisual, porque as pessoas perguntam muito de onde veio o dinheiro que se aplica no audiovisual. Já é um recolhimento do próprio setor. Então, a única coisa que a gente precisamos fazer agora é adequar o que já existe no ambiente analógico, com as radiodifusão, dentro do ambiente digital também. Então, as plataformas de streaming precisam fazer essa correção, É uma correção justa. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Agora, não é uma coisa que existe essa, Claro, puxa para cá, aí a proposta está assim, está assada, a gente traz também, ouve também o setor para que a gente consiga que os relatores... Agora tem uma relatoria, tem um PL relatado
deputada Jandira Fegali, que a gente está conseguindo trazer aí uma harmonia. Então, isso é uma construção, não é uma coisa fácil de fazer, você conseguir harmonizar todos os interessados para a gente conseguir colocar isso em votação. Mas é o que está, eu acho que nós já progredimos bastante nessa construção dessa PL, buscando trazer aí compreensão por parte dos deputados que estão com essa PL para a gente conseguir uma regulação adequada, pelo menos que seja melhor construída e que traga e favoreça, né, o setor da indústria audiovisual brasileira, especialmente as produtoras independentes, né? A gente entende muito o valor disso e o retorno que isso vai trazer para o nosso país, né? Perfeito. Bruno? Ministra, vamos falar um pouquinho sobre Lei Rouanet. Nos 6 meses iniciais deste ano, a lei bateu recorde de captação, foram 760 milhões captados no semestre. E aí a minha pergunta é, a que a senhora atribui esse desempenho e o que o MINC vai fazer para garantir mais diversidade regional e temática para esses projetos contemplados? Olha, a nossa gestão chegou no momento que a Lei Rouanet estava muito descaracterizada, muito perseguida, muito xingada. Ela realmente é uma lei que ela não tem ainda uma compreensão do que ela realmente promove, a sociedade como um todo não percebe ainda, né? Mas nós fizemos um estudo sobre a aplicação da Lei Rouanet, nesses 33 anos de existência dessa lei. O que foi que nós captamos? Captamos que existia esse entendimento pela grande concentração do acesso a esse mecanismo no Sudeste, especialmente nos estados do Rio e São Paulo. Nós fizemos uma reformulação, uma correção no uso do mecanismo, né? Porque a Lei Rouanet, é preciso que as pessoas entendam que a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. A Lei Rouanet é uma nossa lei de incentivo, ela faz uma análise, a gente analisa os projetos e a partir do momento que aquele agente cultural tem aquele projeto analisado pelo Ministério da Cultura, ele recebe ali um aval para a captação. E esse projeto analisado pelo Ministério da Cultura credibiliza aquele projeto diante do investidor, né, diante do patrocinador. Então, o mecanismo de fomento nosso funciona dessa forma, é análise de projetos. Então, o que nós fizemos? Quando nós captamos, historicamente, essa concentração mais forte no Sudeste, nós fizemos um projeto de reparação, né? Criamos alguns dispositivos, Rouanet Norte, porque nós vimos que a região Norte, ao longo histórico da Lei Rouanet, foi a que menos teve a possibilidade de acesso, né, ao mecanismo. Então, criamos a Rouanet Norte, Rouanet Nordeste, que estamos implementando agora, teremos a Rouanet Centro-Oeste, né? A Rouanet Nordeste, inclusive, adere Minas Gerais e Espírito Santo. Era tão grande essa descompensação, né? E sem também tirar nada que descaracterizar o protagonismo do Sudeste. Inclusive, cresceu 30% a captação no Sudeste também. E nós entramos também, fizemos outra contrapartida, foi de diálogo com as empresas, né? Então, nós criamos diálogo com as empresas, mostrando o que é esse mecanismo. Cresceu aí, nesse caso, a quantidade de empresas que passaram a fazer patrocínios no Brasil inteiro. Então, hoje nós temos a Rouanet Norte, que já foram captado e implementado, Rouanet Nordeste em andamento. Tivemos Rouanet Favelas, para que o mecanismo também fosse acessado por produtores de favelas e implementados também nas favelas do Brasil. Nós já estamos no segundo dispositivo. Estamos chegando com Rouanet Territórios, que é uma lei Rouanet para organizações que já trabalhem em captação e análise e melhora da produção local. Então, nós estamos trabalhando aí com a economia criativa. Então, as empresas as organizações que já fazem isso, o que falta para essas organizações, né, essas ONGs que trabalham na aceleração da produção local, é justamente, às vezes, uma empresa, um patrocínio, né? Então, nós estamos fazendo isso, fazendo com que o mecanismo tenha uma abrangência nacional. Então, por isso, nós estamos tendo aí retratando essa melhora, essa ampliação, tanto de empresas que estão investindo, como também na captação, né? Porque é importante a gente entender que a gente precisa desse mecanismo de captação para efetivar a produção, né? Aquele produtor, quando ele vai atrás da Lei Rouanet, ele está buscando ali possibilidades para ele efetivar o objeto
ou seja, a produção musical, ou é uma feira de livros, ou ele precisa daquele primeiro fomento, como toda a indústria precisa de investimento. Então a Lei Rouanet é o nosso mecanismo de fomento da área cultural. Cada momento nós estamos aperfeiçoando mais, buscando, trazendo com que ela seja menos burocrática, né? Mas é preciso a gente entender que é uma conquista do setor e é necessidade também. Ministra, considerando até, voltando um pouquinho no tempo, né, e a retomada do MIC, da pasta, né, do Ministério da Cultura, depois da última gestão, uma política estruturada, né, de Estado para a cultura, né, e menos que seja contínua, menos vulnerável a qualquer mudança de governo, é um plano da senhora também? A pasta tem agido nesse sentido para criar esse tipo de política de Estado para a cultura? Com certeza, e isso passa pela implementação desses marcos regulatórios, né? Então nós estamos buscando implementar o Sistema Nacional de Cultura, que foi regulamentado agora pelo presidente Lula, e nós estamos fazendo essa implementação do nosso Sistema Nacional de Cultura. O que vai acontecer a partir do Sistema Nacional de Cultura? Nós teremos as responsabilidades das cidades, dos estados e do governo federal com o setor cultural, como funciona o SUS. Nós estamos também trazendo o Plano Nacional de Cultura, que o Ministério da Cultura acabou de elaborar, escutando a sociedade, escutando os setores, os gestores, e estamos mandando para o Congresso agora, que vai traçar os 10 próximos anos dentro do setor cultural, é o nosso plano. E o nosso marco regulatório do fomento, né, que pela primeira vez nós temos um marco de regulatório aderente ao setor cultural, porque o que nós temos em relação a essa forma de prestação de contas nossa é muito fora da realidade de uma produção cultural, como ela funciona, né? A prestação de contas atual ainda, quer dizer, que nós conseguimos agora a regulação, né? Era feita como se você prestasse contas de um prédio, né? Então, totalmente inadequada para o setor cultural. Então, nós hoje temos o nosso marco regulatório, o Ministério da Cultura já faz a implementação desse marco e nós estamos agora construindo isso no âmbito federativo, né? Estamos indo aos estados, buscando conversas com os órgãos de fiscalização para que o nosso, já que nós temos já um marco conquistado, que esse marco seja realmente usado em todo o país para facilitar o acontecimento, facilita a administração, facilita a entrega, facilita a fiscalização, menos burocrático, né? Então, atendendo aí essa grande diversidade da cultura brasileira. Então, nós entendemos que essas regulações, a regulação do streaming, a regulamentação das leis de livro e leitura, enfim, todas essas regulamentações que estavam soltas, né, isso faz uma institucionalidade das políticas culturais. Então, nós entendemos que a partir do momento que você consegue trazer esse approach jurídico e institucional, você também amarra as leis, né? As leis da cultura para o ambiente cultural. Isso é uma forma da gente estabilizar, trazer a política cultural como uma política de Estado, né? Inclusive, mais outra coisa também que eu acho importante que nós estamos buscando é justamente também o plano de carreira dos servidores do Ministério da Cultura. Nós estamos apoiando isso, né? Porque é um ministério que completa 40 anos, né? Nós temos aí órgãos que estão dentro do Ministério da Cultura que tem quase 100, por exemplo, o IFAM tem 88, nós temos a Funarte tem 50 anos, Fundação Palmares com 33 anos, e uma falta de uma regulação em relação a essa questão do plano de carreira, né? Que são profissões, às vezes, que são aderentes à cultura especificamente. E a gente não tem isso. Então, é mais uma coisa que nos ajuda a criar essa visão de política de Estado para a cultura, é a implementação desses marcos. Ministra, considerando que o governo Lula tem mais 1 ano e meio de gestão pela frente e 2026 é um ano de eleição presidencial, eu gostaria de saber da senhora quais são as principais metas e desafios do Ministério da Cultura para esse futuro a curto, médio prazo. Olha, nós estamos, desde 2023 para cá, eu acho que nós temos assim, passos muito largos, em função de que, quando nós chegamos, nós não tínhamos nem, assim, não tinha nenhum ministério, né, na verdade, constituído, né, era uma secretaria. E você tem ideia, o ministério tem 6 secretarias, né?
O Brasil é imenso nessa questão de produção cultural, né? Além de, como eu disse, Ancine, FUNAR, tudo isso faz parte do organismo do Ministério da Cultura. Então nós tivemos que reestruturar tudo isso e implementar as leis Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, né? Que é uma coisa importante porque é o financiamento, é a parte do dinheiro que não existia. Então, na cultura tinha plano de cultura, tinha Sistema Nacional de Cultura, mas não tinha o dinheiro. No caso, a Lei Aldir Blanc hoje é uma conquista do setor, porque ela agora virou uma lei perene. Então, o que estava faltando antes no setor cultural, nesse sentido de uma abrangência nacional, era isso, era parte do dinheiro, assim, né? Então, hoje, a lei Aldir Blanc, ela é implementada diretamente do governo federal para as secretarias e municípios. Nós já estamos na execução da segunda parcela da lei Aldir Blanc e nós tivemos a aderência e a sinalização de 99,9% das cidades do Brasil se ligando ao Ministério da Cultura para receber essas parcelas. E na implementação disso, nós estamos evocando que cada cidade também tenha a sua contrapartida da sua própria gestão também na cultura, porque aí sinaliza que aquela cidade está também implementando o seu sistema de cultura, o seu conselho, o seu plano de cultura. Por que isso é importante para a gente nesse momento? Eu acho que é uma entrega gigante, porque nós estamos melhorando o ambiente, o acontecimento no ambiente cultural e artístico no Brasil de uma maneira como um todo, né? Estamos trazendo equipamentos culturais, que era uma coisa também muito pedida pelo setor. Então nós temos dentro do PAC, né, construção dos nossos céus da cultura, temos os Movicéus, reativamos as bibliotecas, tinham mais de 1.000 bibliotecas que tinham sido fechadas no governo passado, nós reativamos e ampliamos. Agora, por exemplo, cada entrega Minha Casa e Minha Vida terá uma biblioteca também acompanhando isso. Voltamos a implementar as salas de cinema, resgatamos as que tinham. Hoje nós estamos num marco histórico de salas de cinema. Nós vamos entregar daqui até o final mais 100 salas de cinemas. Então nós estamos fazendo aí, tentando chegar, né? Então eu acho que será o que nós estamos querendo, além das regulamentações, proporcionar uma melhora de qualidade no ambiente cultural e artístico brasileiro para efetivamente o investimento que está sendo feito tenha também o espaço dos seus acontecimentos, né? Ou seja, garantir a qualidade na prestação de contas e garantir também que esse acesso à cultura, às políticas culturais cheguem a todos os lugares. Não é uma construção fácil, mas nós temos hoje aí uma prova, todos os dados que nós temos começando a recolher, mostra que pela primeira vez no país a gente está tendo esse acesso, essa comunicação mais nacional, com uma capilaridade maior, né? E nós estamos em contato também com os secretários municipais e estaduais, com os agentes culturais, tudo que o Ministério está amplamente divulgado. Nós temos uma rede com transparência, em diálogo com os setores, com os órgãos de controle. Então nós estamos buscando aí criar pelo menos um ambiente melhor, deixar pelo menos um ambiente mais organizado nesse sentido, né? Eu acho que a gestão que nós estamos fazendo tem muito essa visão, porque a gente entende que a cultura, que a arte, existe uma coisa muito importante, que é a geração de emprego e renda, a economia criativa das indústrias culturais. E nós estamos muito alerta a isso, né? Desde quando eu cheguei, eu tenho chamado a atenção para isso. O setor cultural e artístico é um setor de trabalhadores e trabalhadoras. A gente precisa tirar essa desconfiança desse setor, de cima desse setor, de cima dos artistas, essa é uma maneira deturpada de ver isso. Nós estamos falando de cidadãos e cidadãs brasileiras. O ativo maior da cultura é o ser humano, da cultura e da arte, é o ser humano. Então, quando a gente está investindo em cultura, a gente está investindo em qualidade de vida também. Em gente que vai comprar, em gente que gera emprego, em gente que paga imposto, né? Quando a gente vê um filme que sobe os nomes daquelas pessoas todas ali na ficha técnica, cada um daquele ali é um trabalhador, uma trabalhadora. Nós estamos trabalhando nisso, trabalhando na qualificação também, né? Buscando também fazer com que as pessoas aprendam, os gestores aprendam, e o setor, como é que ele faz para ele construir, criar concorrer ao edital. Então nós estamos com o Sistema S também, buscando que tenham cursos para isso. O Ministério da Cultura criou também uma escola virtual, né,
para ensinar gestores e gestoras, enfim, nós estamos aí buscando fazer várias ações para melhorar o ambiente, o acontecimento da cultura e melhorar também, dar uma resposta à própria sociedade, né, da grandiosidade das entregas que o setor artístico-cultural brasileiro tem para uma representatividade positiva do Brasil. Ministra Margarete Menezes, muito obrigado. Obrigado. Pela oportunidade, pelo espaço. Bruno, Matheus, obrigado. Obrigado, ministra. Obrigado. Quero agradecer também a oportunidade, né? Saudar, claro, a Minas Gerais, esse estado tão importante, né, para o Brasil, da sua cultura, quanta beleza, quanta maravilha, quanta gente boa, né, a gente tem aqui em Minas, que representa muito bem tudo que o Brasil é, né? Então, agradeço também a oportunidade. Volte sempre, ministra. Obrigado. A gente fica por aqui, muito obrigado. Você acompanha esse e outros conteúdos no canal O Tempo no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.